paz, irmãos. A paz seja com todos, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 14, do 22 ao 33. O tema de hoje é os olhos em Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Qual parte que é? É Mateus 14, do 22 ao 33. Amém. Amém? E logo em seguida, obrigou os discípulos a entrar no barco e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. À noite estava ali, sozinho, entremente o barco, e já estava o barco estava a muitas distância de lá, da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, perdão, que eu estou marcando e desmarcando, perdão. Andando sobre o mar, assustou-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro: Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentiu o vento, teve medo, começou a submergir. Clamou: Jesus, salva-me. Imediatamente, estendeu Jesus a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Eles logo que subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu achei muito importante eu ler esse versículo, escolhi esse versículo porque teve uma dinâmica aqui na sala, e eu lembro que a irmã Maria perguntou quem andou sobre as águas. Eu tinha me esquecido, né? Que era Pedro, né? E essa história, acredito que todos nós sabemos. E eu falei: não, vou frisar bem e vou pregar sobre Pedro, que eu acredito que vai ser, não foi eu, né? Com certeza foi Deus que tocou em meu coração. Os discípulos estavam em meio ao mar, em meio à tempestade. E esse trecho fala que eles estavam com medo, estavam com muito medo. Jesus apareceu andando, atravessou o mar e eles gritaram de medo. Mas Pedro foi ousado. Pedro ele fez a diferença, né? No meio de todos os discípulos, ele foi ousado, ele pediu para Deus, né? Para que ele andasse sobre o mar. E o que eu quero trazer para os irmãos, né? Essa lição nos ensina que você sair do barco é você ter fé, você ser ousado, é você sair da zona de conforto.
você sair das quatro paredes. Muitas das vezes a gente está, né, entre quatro paredes na nossa casa, né, às vezes um vizinho, um irmão, alguém, né, sempre tem alguém que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso conselho muitas das vezes, e a gente fica preso em quatro paredes. E Pedro foi ousado, ele saiu dessa zona de conforto, né? E na nossa vida cristã nós precisamos disso, de ter coragem, de obedecer à voz do Senhor, de ter os ouvidos sensíveis para a voz do Senhor. Isso que eu aprendi nesse versículo. E enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente consegue atravessar as barreiras da nossa vida, nós conseguimos passar coisas que às vezes nosso eu não iria conseguir sem Jesus. Nós temos que olhar para Ele, que se nós olharmos para Jesus, nós conseguimos vencer coisas que muitas das vezes querem nos afundar. Mas com Jesus, se nós não olharmos para os ventos impetuosos, para as tempestades, nós conseguimos vencer, segurando na mão de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Temos que fazer como Pedro, andar sobre as águas, com os olhos focados em Jesus. A vitória está em manter o foco no Senhor e não na circunstância. Jesus estende, eu vi essa parte, eu achei muito interessante, porque quando Pedro pede para Jesus, né, socorre-me, a gente percebe que Jesus, ele estava tão próximo de Jesus, tão próximo, mas mesmo assim, ele olhou para as tempestades, para os problemas da vida, né? Ele deixou de olhar para Jesus por algum minuto e afundou. E quando ele fala para Jesus, salva-me, Jesus imediatamente, então quer dizer que Jesus estava próximo dele, estendeu a mão e ele levantou. Deus não abandona os que clamam. Amém? Amém. A fé não é consequência de problema, mas a confiança no meio dele. Como Pedro, podemos clamar verdadeiramente, tu és filho do Deus vivo. No verso 33. Olhe para Jesus você também, e você vai conseguir andar sobre as águas da tempestade da sua vida. Amém, amém, irmãos? Amém. Amém. Quero encerrar por aqui com a bênção apostólica e agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Que a graça, a comunhão e a consolação esteja aqui com todo o povo de Deus, aqui até os confins da terra. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, posso sair? Eliane, todo mundo pode. Cumprimento a igreja que paz do Senhor, amém. Amém. Eu vou ler em Isaías 41, só o versículo 10. Amém. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombro. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já falei, eu tenho muita dificuldade em me expor. Eu não estava falando em público, tudo. E quarta-feira, para mim, estar na frente da igreja foi
uma experiência diferente e ao mesmo tempo muito angustiante. Então eu vi que Deus ele não nos expõe para nos envergonhar. Ele nos leva a caminhos que vão nos fazer crescer, enfrentando as nossas limitações. E eu também creio que Deus ele nos leva para um caminho de crescimento e de superação. Ele está aqui hoje para nos conhecer. E nós não podemos permitir que o medo e a insegurança, ele nos trave. Porque ter medo é normal. Mas a partir do momento que o medo não deixa você prosseguir, não deixa você crescer, ele é prejudicial a você. E como o Senhor disse para Josué, ser forte e ser corajoso. E o Hudson também está me ajudando a ensaiar. Ele falou para mim que ser corajoso não quer dizer que você não tem medo, mas sim que você enfrenta o seu medo. Que você não deixa o medo te parar. E se devemos buscar essa força na palavra de Deus, meditando dia e noite, orando por aquilo que nos causa medo, pedindo ao Espírito Santo que nos liberte, que nos ajude. E devemos também crer que está conosco todos os dias Jesus, nos auxiliando, nos direcionando, nos conduzindo. E é isso. E que essa palavra venha encher seu coração de alegria e esperança, como está no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda muito presente na angústia. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha de encontro para vocês como foi o meu. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. E a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. A paz seja com todos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus 11. Por favor. Hebreus 11. Amém? Amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu vou falar sobre fé. A fé remove montanhas. Aqui nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos momentos, irmãos, às vezes imprevisíveis, né? Que momentos que nós passamos, que sem fé nós não conseguimos o resultado. Lógico que nós temos que orar, nós temos que entender que o tempo é de Deus, mas sem fé nós não agradamos a Deus. Hebreus 11:17 aqui também, aqui fala que Abraão foi provado e ofereceu o seu único filho. Ele subiu, foi com fé, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo, né? A palavra fé é pequena, 2 letras,
Mas o poder dessa palavra é enorme. Nós temos que crermos. Nós temos que colocar a nossa fé em prática, irmãos. Tamanho é o grão do mostarda. A fé pode ser do tamanho da grão do mostarda, mas ela move a montanha. Mas, em Romanos, não precisa, eu nem citei, nem coloquei o versículo, mas Romanos também fala que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Efésios que explica que a salvação é um dom, né, através da fé. Eu quero aproveitar aqui nesse momento para falar um testemunho meu. Em 2015 eu me infartei em fevereiro. Quando foi em julho, o médico marcou uma cirurgia para mim. E essa cirurgia do coração, muitas pessoas têm medo às vezes, porque, né, eles serram o peito da gente, tudo, né? E quando eu estava saindo de casa, eu coloquei a minha malinha de roupa já assim na mão, na porta da sala eu olhei assim e falei, Senhor, eu estou indo, mas já estou voltando. Eu falei com tanta fé, que para mim eu já estava voltando. Como a fé, é aquilo que você olha pelo olho espiritual. E os médicos falaram assim para mim assim, você vai ficar 15 dias no hospital, 5 na UTI, 10 dias na enfermaria. Eu falei, não, ele não sabe o Deus que eu sirvo. Ele não sabe que Deus muda a data. O Deus que eu sirvo, ele dá a data. O Deus que eu sirvo, ele é além do homem. A data dele, para mim, irmãos, eu internei na segunda-feira, no dia 27 de julho. Fui operada no dia 28 de julho, uma terça-feira. Quando passou terça, quarta, quinta, na sexta-feira, 11 horas da manhã, 3 dias e meio, o médico foi me ver e falou assim, você está boa, vou mandar você para o quarto, não precisa ficar mais aqui não. UTI, eu fui para o quarto. Chegando no quarto, aí lá, fui sexta, tarde, sábado, domingo. No domingo, o médico passou, todos os dias ele passava. No domingo ele passou e falou assim, menina, você tá boa? Não, amanhã eu vou deixar alta, amanhã, segunda-feira, você já vai embora. Eu falei, oh Deus, o senhor é tão bom. Aí pela lógica, o médico falou que eu ia ficar 15 dias. 15 dias. Aí pela lógica eu internei na segunda e saí na outra segunda, eu já estava em casa. Aleluia. Aí eu vejo isso daí, irmãos, porque é Deus na minha vida, é o Deus cuidando de mim, né? Não importa o que os médicos falam, se você está passando por algum problema com o médico, essas coisas, não importa o que o médico fala, o importante é que aquele ali em cima, né, que Deus que está toda cuidando da gente, Ele é que dá a data, Ele que fala tudo certo. Os médicos até ficaram abismados, porque geralmente a maioria, até o irmão Vicente, que da nossa igreja aqui, ele foi operado, ele ficou 15 dias. O médico falou, 15 dias, 15 dias. Mas eu não. Falei, não. 6 dias eu estava na minha casa de novo, recuperando da cirurgia que eu fiz. Glória. Esse testemunho, irmão, eu precisava ser contado, né? E aproveitar esse momento também com vocês, que eu agradeço a todos que oraram por mim durante os 3 meses que eu fiquei afastada aqui no ITQ. Eu achei que não ia voltar mais. Eu pensei que eu não ia conseguir voltar mais. Tinha dia que eu falava assim, na quarta-feira, eu falava assim, acho que eu vou. Aí eu tinha aquela cólica, aquela dor no intestino, não vi. Aí outro no sábado, eu falei, hoje eu vou. Não vi. Mas quando foi um dia eu orei e falei, Senhor,
É para mim continuar ou não? Eu quero uma resposta. Vou continuar ou não? Porque eu relutei 3 anos para vir aqui no ITQ. A pastora Mônica, a irmã Júlia, né? 3 anos eu relutei. Não vou, não é para mim, mas quando Deus, Ele mexe com a gente, quando Ele fala com a gente, Ele põe para você Glória a Deus. quando Ele põe essa missão para você, né? Quando Ele dá esse chamado para você, não tem como afastar, não tem como deixar de lado. Então, o que eu quero falar para o irmão é o seguinte, porque a fé, ela remove montanha. A fé, nós temos que correr, ela tem que ter ação. Ação e fé. Irmãos, eu quero agradecer, então, a todos os irmãos que aqui oraram por mim. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus cuidou de mim. E continua cuidando. Aleluia. E Deus vai cuidar de cada um de nós, irmão. Deus vai cuidar de cada um de nós como Ele sempre cuidou. Eu costumo dizer que Deus escolheu eu no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe, irmãos. Se eu fosse contar todos os livramentos de morte que Deus me deu, que eu sei, eu ia ficar aqui a tarde toda falando para vocês. Mas louvado seja Deus pelo meu pai, pela minha mãe, que ensinou esse caminho que eu hoje estou trilhando e levando a minha família também a trilhar. Louvado seja Deus. Eu quero orar e agradecer, orar junto com os irmãos, né, e agradecer esse momento, né, que essa palavra não venha ficar só aqui, mas que venha trabalhar no coração de cada um dos irmãos com essa fé. Em nome de Jesus. Amém? Então Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento aqui, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor Jesus querido, vai arder nos corações de cada um, Senhor. Que venha, Senhor Jesus querido, fluir, Senhor Jesus querido, Pai. Porque aqui não é a Esther que está falando, Senhor. Oh Deus, aleluia, santo é o seu nome, Poderoso Pai. Deus. Oh Deus, aqui é o Espírito Santo, Deus, descendo aqui na terra, Senhor Jesus, e falando, Senhor, Pai. É o Senhor usando meus lábios, Senhor Jesus querido, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha, Senhor Jesus, direcionar a cada um, Pai. E que a fé de cada um venha aumentar, Senhor Jesus querido. Que só o Senhor pode fazer essa obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Amém. Irmã, parabéns. Tá bom. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes da gente começar, vocês podem levantar. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, eu te peço que seja o nosso convidado de honra nesse momento. Que essa palavra ministrada seja eficaz e viva a cada um que está aqui nessa manhã. Que essa palavra seja ministrada da melhor maneira possível, que eu não saia do que o Senhor quer dizer à sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Estou um pouco nervosa, gente. O tema da ministração hoje é cuidado. Um relacionamento pode quebrar princípios. Gostaria que vocês abrissem Juízes 16. Eu vou ler o 20. Amém? Posso ler? Amém. Então ele gritou, Sansão. Então ela gritou, Sansão, os filisteus estão vindo. Os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes, me livrarei deles, mas não sabia que
que o Senhor havia o deixado. A palavra de hoje é sobre Sansão. Antes de eu dar o estopim sobre o que a gente vai ler, eu gostaria de fazer um apanhado sobre a vida de Sansão. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. E a mãe dele não podia ter filhos, então o Senhor dá essa dádiva a ela e fala para ela que ele seria nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é um voto que se fazia com Deus. E a pessoa que era um nazireu, ela não podia beber vinho, não poderia tocar em cadáveres e não poderia cortar o cabelo. Então Sansão, ele cresce dentro desse princípio de que ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Só que chega um determinado momento da vida de Sansão que, para quem quiser saber sobre o início da história dele, tá em Juízes 13, 4. Chega um determinado momento da vida dele que ele decide que ele quer casar com uma filisteia. Ele olha a moça lá bonita, andando e fala, vou casar com ela. Mas lembrando, Sansão é um nazireu. Então ele começa a ir quebrando uns princípios dele. Então ele vai, e aí ele tenta casar com ela, e as pessoas começam a desafiar ele. E aí, no meio desse desafio, em Juízes 14, 9, ele está andando por um caminho e ele vê um cadáver de leão. E dentro do cadáver de leão tinha um favo de mel, coisa de mel. Então ele pega esse favo e come, assim quebrando um dos princípios que ele tinha feito com Cristo. Então ele continua e aí ele vai fazendo um problema atrás do outro, vai fazendo várias coisas que quebram o princípio que ele tinha pré-determinado a ele desde criança. Então no 16, que foi o que eu li, ele está andando e ele encontra uma mulher chamada Dalila, que na verdade não foi um encontro. Os filisteus, eles veem que ele acha a Dalila é uma prostituta, e os filisteus usam isso a favor deles. Então eles falam com Dalila e falam, a gente precisa matar Sansão, porque Sansão ele vai ali, os filisteus constantemente tentam matar ele, só que não conseguem, porque ele é muito forte, porque a força dele vem de Cristo e tudo isso. Então eles arquitetam um plano e vão até Dalila e falam, descobre da onde vem a fonte da força dele. Da onde vem a fonte da força de Sansão? Então eles vão até Dalila, fala isso, Dalila com todo o seu charme, chega em Sansão, isso está em Juízes 16, 6 e fala, conte-me por favor, o que, se vocês querem voltar no texto, está no 6, é só subir um pouquinho. Conte-me por favor, o que te torna tão forte. Poderia ser uma coisa que você não consegue se soltar. Então ele responde. E aí Sansão começa a brincar com Dalila, e aí ele vai dando para ela dicas. Se você me amarrar com 7 cordas, eu vou perder minha força. Aí, magicamente, ele dorme. Aí ele acorda amarrado com 7 cordas. E ela, assim, desesperada, os filisteus estão vindo. E aí ele se solta das cordas e aí ele ataca os filisteus. Então, mais pra frente, ela fica muito brava com ele e pergunta pra ele, isso tá no 10. Você tá zombando de mim? Mentiu pra mim? Agora me conte, por favor, como você poderia ser amarrado? E aí Sansão vai e fala pra ela, se você tiver cordas novas, e me amarrar com cordas novas, aí tá tudo bem.
E aí ela vai e faz isso com ele. E aí ele vai fazendo isso, chega um certo ponto que Dalila tá... Sansão já tá bem cansado. E Dalila tá no auge do estresse dela, porque tudo que ele fala é mentira. Então ela coloca ele na parede, no 15, e fala pra ele: se você me ama, você vai me contar a verdade. E ele, sem jamais suportar essa necessidade dela de querer saber a verdade, ele vai e conta pra ela aonde está a fonte da sua força. E aí ele conta no 17, que é o cabelo dele. Então e aí a gente chega no versículo nos versículos que eu li. Então Sansão perde a força dele, os filisteus finalmente conseguem atacar ele. E por que eu falei, por que o tema da pregação é cuidado porque alguns relacionamentos podem te tirar do propósito? Sansão, ele tinha um grande propósito com Cristo. Ele era um homem chamado para fazer algo muito grande para Deus. Só que um relacionamento destruiu todo o propósito dele. Um relacionamento abalou com tudo o que o Senhor tinha feito para ele. Então, precisamos tomar muito cuidado com os relacionamentos que temos. Não só de casal, mas assim, o seu relacionamento de amizade. Quais são os seus tipos de amizade? Quais são as pessoas que estão andando com você? Elas estão te levando para o propósito que Cristo quer para você, ou elas estão te tirando do propósito que Cristo quer para você? Glória. Tome cuidado com as pessoas com quem você anda, com as pessoas com quem você fala, as pessoas com quem você põe dentro da sua casa. Por quê? Porque uma pessoa, um relacionamento ruim, ele pode quebrar o teu propósito com Cristo. Aleluia. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é... Sansão não percebeu que o espírito tinha saído dele. E assim, eu falo por quê? Porque quando a gente fala que o espírito saiu de Sansão, não foi algo espontâneo, não foi porque ele cortou o cabelo e o espírito foi embora, mas foi uma consequência de ações que ele teve, que quebrou o princípio, o propósito dele, que fez ele se afastar do Espírito Santo, que fez ele se afastar do Espírito de Deus. Então, se questione. As minhas atitudes, os meus jeitos de pensar, a minha forma de agir tem me afastado de Cristo? Se tem, faça que nem Sansão fez no final da vida dele. Se você for ler o final, eu não vou ler porque o tempo já está corrido, mas se você for ler bem lá no finalzinho, do 28 em diante, Sansão está lá e no final da vida dele ele cumpre o propósito dele. Mas ele precisou passar por toda uma humilhação para chegar ali e cumprir o seu propósito. Então, nessa manhã, essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com o que tem te afastado da presença de Cristo. Se achegue a Ele, fale para Ele, peça perdão se for necessário, mas que vocês não percam isso de vista. Eu vou finalizar com uma oração. Feche os seus olhos, não precisa se levantar se não quiser. Aleluia. Mas, vamos lá. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que se em algum momento da nossa existência nós tenhamos deixado de estar cumprindo o Teu chamado, o Teu propósito, Senhor, que o Senhor nos realinhe, Senhor. Que nós possamos fazer como o Apocalipse, lembrar de onde a gente caiu e voltar às nossas antigas práticas, Senhor. Leva-nos a entender esse lugar onde estamos, leva-nos a compreender que às vezes algum relacionamento vai ser necessário que acabe, para que nós possamos cumprir o Teu propósito, para que nós saímos desse lugar, Senhor Jesus. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Amém. O amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, de agora e para sempre. Digamos todos juntos. Amém. Agradeço a Graças a Deus. oportunidade.
Vamos finalizar. Amém. Amém. O tema para essa pregação que o Espírito Santo ministrou em meu coração é o perfume de Cristo em nós. Ele se encontra, essa mensagem está em 2 Coríntios, versículo 2, capítulo 15. Capítulo 2. Desculpa, capítulo 2, versículo 15. Certo? Amém. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos salva e nos que se salvam e nos que se perdem. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele nos lembra que carregamos algo muito precioso, que é o perfume de Cristo em nós. E é algo que às vezes a gente se deixa levar, a gente se esquece. É algo tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz em nossas vidas, porque é algo que Jesus sempre carregou com ele, que foi uma humildade, uma mansidão. Então, eu quero que vocês reflitam essa manhã aonde você vai, que cheiro que você está deixando. O cheiro da graça, o cheiro do amor, o cheiro da justiça ou o cheiro do mundo? No seu ambiente de trabalho, junto com a sua família, o que você está exalando diante deles? Das pessoas que são cristãs e das pessoas que não são. O que você vem exalando diante deles? Está resplandecendo o amor de Cristo? Está resplandecendo a personalidade de Jesus? Eu trago essa palavra não só para vocês, mas também para mim mesmo. Porque nos ambientes, às vezes a gente pode se deixar levar por certas amizades, como a Flávia mesmo falou. E eu senti muito no meu coração que essa mensagem é muito importante para mim e para todos nós. Porque a gente acaba se deixando levar, mas que a gente nunca se esqueça do amor inicial, que é o amor de Cristo para nós. Amém. E Deus, Ele nos chama para sermos embaixadores do céu. A gente está aqui com um propósito, com uma missão. A gente tem essa missão de carregar o amor dele, de exalar esse perfume diante dos nossos irmãos. A gente tem essa missão de cuidar um do outro, de exalar e de proteger essas pessoas e mostrar para essas pessoas que o amor de Jesus é suficiente. Que esse cheiro agradável que vem de Jesus é suficiente. E o cheiro do mundo, ele não é suficiente para nós, ele não agrada nada a nós. Deus nos chamou para sermos embaixadores do céu, exalando o perfume de Cristo por onde a gente andar. Que a nossa vida seja um culto contínuo, não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Que a gente carregue essa continuidade do caminhar de Jesus conosco. Pois Jesus, ele veio para ser um exemplo muito grande para nós, muito mesmo. E às vezes a gente pode estar perdido pensando, Jesus, o que eu faço nessa situação? Mas o conselho que eu sempre levo comigo, quando eu não sei quando fazer algo, eu penso o que Jesus faria no meu lugar. Que atitude ele tomaria no meu lugar? Seria silêncio? Seria confronto? Então que a gente nunca se esqueça que a gente exala esse amor de Jesus. A gente tem dentro da gente completamente o sangue e o corpo de Cristo. Pois também, como diz nessa passagem, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. O que quer dizer essa parte dos que se salvam e os que se perdem? Para os que se salvam, esse perfume é um sinal de vida, é um sinal de esperança, de salvação. Mas também para os que se perdem, é um cheiro de confronto, de lembrança da verdade que muitos rejeitam. Porque tem muitas pessoas que foram decepcionadas dentro da igreja. E às vezes elas olham para nós procurando alguma resposta. Então é da nossa responsabilidade exalar esse cheiro de lembrança, pois muitas pessoas conhecem a verdade. Na verdade, todos nós conhecemos a verdade. Então a nossa responsabilidade é de exalar essa verdade de Jesus para quem está ao nosso redor. Eu quis trazer essa reflexão simples, mas muito objetiva em nossas vidas. E também eu gostaria de orar por todos vocês. Vou pedir para todos fecharem os olhos. Senhor, que a vida de todos os seus filhos aqui, Pai,
seja um perfume agradável diante de Ti. Que onde você for, colocar os Teus pés, que as pessoas sintam o cheiro agradável do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que essas pessoas que estão aqui, Senhor, não estão somente como os alunos, Pai, mas as pessoas que estão aqui, Pai, elas têm uma missão nessa terra, exalar o Seu perfume agradável, o Seu perfume de paz e de harmonia, Senhor Jesus. Que essas pessoas que estão aqui, Pai, sejam o Teu exemplo, Senhor. Mesmo diante dos erros, Pai, que todos nós escolhemos o caminho certo, o caminho apertado, Senhor. Pois no final teremos uma recompensa muito grande e muito maior do que podemos imaginar, Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida dessas pessoas, pela vida dos nossos professores, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui carregando a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Professor. Isso. Eita, só Deus sabe. Só Deus sabe. Responsabilidade. Ai, Pai, obrigado. Bom dia a todos, que a paz esteja com todos vocês. Amém. Amém. Eu queria fazer uma oração aqui nesse momento. Amém. Pai eterno e santo, ó querido Rei do Universo, eu me coloco aqui nas Tuas mãos e Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Estamos aqui nessa sala de aula, mas eu sei, Pai, que cada um aqui é alvo da Tua graça e do Teu propósito, Pai. Por isso eu me coloco aqui diante de Ti nas Tuas mãos, humildemente reconhecendo a minha debilidade e a minha incapacidade. E dizendo a Ti, como sempre te digo, o quanto eu sou dependente de Ti, o quanto eu preciso de Ti. E peço, Pai, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, que o Senhor me dê cognição, para que eu possa trazer aquilo que está no Seu coração para os nossos corações. Que eu possa ser um vaso nas Tuas mãos, e que em tudo o Teu nome seja sempre glorificado. Porque quando Tu falas, Pai, o Teu nome é glorificado, a igreja é edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. E a Ti, somente a Ti, eu sempre prometo Te dar a honra, a glória e o louvor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Eu vou falar hoje sobre o amor de Deus e quero estar lendo aqui com vocês em João, no capítulo 3, versículo 16, que creio que os irmãos já conhecem até de cabeça, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Deus, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu melhor, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus, ele vai além de tudo e qualquer coisa que a nossa mente possa perscrutar. Porque a palavra de Deus diz que Deus, com amor eterno, ele nos atraiu e nas palmas da sua mão ele nos tem gravado. Amém? E eu posso dizer aqui que Deus, ele criou tudo, todas as coisas, inclusive o homem. Mas quando Deus criou o homem, ele o coroou de honras, de glórias e de autoridade. E colocou ele no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Mas como nós conhecemos a história, eu quero ser breve aqui, nós vemos em Gênesis 3 que Deus, tendo dado isso para o homem não cumpriu aquilo que Deus o tinha pedido, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecou contra Deus. Mas quando ele fez isso, nós entendemos que o homem ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus e fez uma aliança com o inimigo de Deus, estendeu a mão fazendo uma aliança com o inimigo de Deus e virando as costas, e recebeu sobre si a natureza do pecado que se perpetuou por toda a descendência.
E mesmo diante disso, Deus ele entra em providência para resgatar a sua criação. Em Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é o texto que é dito como proto-evangelho. Lá no Jardim do Éden, Deus já estava dizendo que ele traria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, ele seria ferido no calcanhar, mas ele destruiria o poder da serpente. Amém? E nós vemos isso, hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa. Nós vivemos a realidade dessa promessa, porque Jesus é manifesto. Amém? E nós vemos pela palavra de Deus que Jesus, ele através do seu ministério, ele curou muitas pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele trouxe a palavra para o coração dos seus discípulos e todos aqueles que o seguiam. Mas principalmente em Lucas 19:10 diz assim, que porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? A comunhão que o homem tinha com Deus no Jardim do Éden. Jesus ele veio para restaurar essa comunhão primordial nossa com Deus. Amém? E diante disso, Jesus ele seguiu o seu caminho de sacrifício e de cruz para trazer sobre nós a redenção. E nós vemos pela história que se opuseram a ele, o prenderam, e lá preso, ele foi zombado, cuspido, agredido e maltratado, e foi crucificado. E lá naquela cruz, colocaram naquela cruz, ele estava lá sozinho, ofendido, ferido, nu. E esta era a minha e a sua condenação, porque nós éramos condenados para aquilo. Porque em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele se colocou lá naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, a fim de resgatar as nossas vidas. E ele foi até o fim e não desistiu de nós. E eu quero dizer aqui, nesse dia, nesse lugar, você não está aqui por acaso, você é fruto de Jesus tendo ido lá e se entregue para que você fosse resgatado. Você foi alcançado na mensagem do Evangelho porque ele se entregou por você. Porque nós éramos para estar naquela cruz. Amém? Amém. Isaías 53, de 1 a 5 diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Ele foi moído por mim e por você. Nós somos frutos porque ele não desistiu de nós. Nós somos o fruto do seu bom trabalho, como ainda diz mais à frente em Isaías 53. Mataram ele, mas não ficou só nisso. A história não acaba nisso, contrariando todas as expectativas do universo. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo como selo, penhor de que nós nele também ressuscitaremos e viveremos para sempre. Amém? E tendo ele feito isso, ele foi até os seus discípulos, e como fez no princípio, novamente ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito. E ali, restaurando a todo aquele que crê, recebe o fôlego de Cristo e nasce de novo. Amém? E o novo nascimento pôde ser possível, e nós podemos nos tornar a habitação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ama incondicionalmente. Agostinho, certa vez, ele disse: Deus, não tendo nada melhor para dar, ele deu o melhor que ele tinha, ele mesmo. Amém?
Amém. Glórias a Deus. E eu encerro aqui com essa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu posso parafrasear dizendo, Deus ele ama tanto você, que deu o único Filho que ele tinha para que você não mais morresse, mas vivesse para sempre. Amém? Amém. E eu quero encerrar dizendo, você não está aqui por acaso. Você não está aqui simplesmente como obra do acaso, simplesmente para existir. Mas você está aqui por um propósito. Eu posso trazer isso para a nossa realidade aqui do ITQ. Todos vocês, por mais que você ache que você é incapaz, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus quer fazer algo na sua vida que você ainda não entende. Mas no determinado momento, Deus ele vai te colocar a sua vida exatamente aonde você vai ter que estar. Então, irmã Eliane, não fique pesarosa, ou com medo, ou apavorada. A senhora estava aqui exatamente na posição que tinha que estar, dependente de Deus. Porque não é porque, que nem vocês falam, o José ele tem um conhecimento, o José é inteligente. Não é, eu sou tão dependente como a senhora, irmão. Mas no momento que a gente se coloca na brecha, nas mãos de Deus, Ele vai nos usar. E é isso que Deus tem como plano na vida da senhora. E assim para todos aqui. Todos aqui são instrumentos de Deus em potencial. Amém? Não se esqueça disso. E todas as vezes, seja no evangelismo pessoal, ou seja numa mensagem, pregue como fosse a última vez que você fosse pregar na sua vida. Porque esse momento que você se coloca nas mãos de Deus, pode ser o último momento da vida de alguém. E você pode mudar a história dessa pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus para isso. Amém? Amém. Que o Espírito Santo fale mais aos vossos corações. E eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus seja louvado. Amém? Amém. Quero fazer aqui a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Fazer uma oração. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu não sou nada, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre mim, Senhor. Eu me coloco, Senhor Jesus, nas Tuas mãos. Abra os meus lábios, que o Senhor venha falar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não sou nada. Que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão José, eu não copiei, faz muito tempo. A palavra está em Isaías 53, 4 e 5. Amém? Amém. Amém. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre Ele, sobre si, e nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O tema é as dores de Jesus na cruz por mim e por você. Esse tema toca no meu coração porque eu estava nova na igreja ainda, quando eu vi alguém pregando essa mensagem e me tocou no coração. Aqui diz que Jesus morreu por mim. Ele foi ferido, moído. Ele derramou todo o teu sangue lá na cruz por mim, por cada um de nós. Então, isso, quando nós assim não estamos bem, estamos carregados, estamos apertados com algum problema e achamos assim, não vou conseguir, lembra nessa passagem, Jesus, Ele morreu na cruz por mim,
pelo meu pecado. Ele tomou o meu lugar, que não era dele. Era para mim, era eu que devia de estar lá. Porque foi pelos meus pecados. Foi pelo pecado do mundo inteiro. Ele não precisava fazer isso. Mas por mim, ele morreu. Então, quando eu tiver algum problema, se você está com algum problema, passando por algum momento difícil, lembra, irmão, que Jesus, ele já morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Então, que você não está sozinho. O que você está passando vai passar, porque você não está sozinho. Jesus é contigo. Jesus é contigo, irmão. Você não está sozinho. Essa passagem aqui me ajudou muito lá atrás, quando eu cheguei na igreja. Me ajudou muito, porque eu cheguei na igreja também bem doentinha, cheio de ites, era renite, era uma incursão de ite. Mas graças a Deus, quando a gente vem na igreja, a gente tem 2 segredos que a gente precisa aprender. Primeiro é crer. E segundo é você querer. Eu quero a presença de Deus. Eu quero estar na igreja, eu quero buscar mais. Eu quero aprender aquilo que eu não sei. E tudo isso, irmão, faz a diferença. Entendeu? Então, esse versículo, eu gosto dele, entendeu? Quando eu mostrei ele pro professor, eu falei, professor, será que eu vou conseguir falar? Ele falou, vai em frente, você vai conseguir. Dá um título, dá um nome, você vai conseguir. Então é isso, irmão. Nós temos que ver que Jesus já morreu por cada um de nós. Ele já passou nossas dores na cruz. Esther, quando você estava doente lá, você teve fé. Esther, então, Jesus, você lembrou que Jesus já tinha passado as suas dores, os seus problemas, tudo lá na cruz. Entendeu? É isso que a gente esquece muitas vezes. A gente se esquece que a gente está na igreja, mas a gente não está sozinho. Jesus é sobre nós, irmão. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Aleluia. E quando nós colocamos independente do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós nos fortalecemos. Entendeu? Eu agradeço a Deus tudo que eu estou aprendendo aqui com vocês. Agradeço a Deus por cada professor que tem me ensinado, pela palavra. Eu amo a palavra de Deus, embora eu não entenda tudo, mas eu amo aquilo que eu consigo entender, eu trago para o meu coração, tento pôr em prática, tento passar para as pessoas que não têm, porque isso é muito importante. Amém? Amém. Então até aqui, tá? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, porque eu não sou nada, é o Senhor em mim. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. Obrigada, Deus, por cada colega da sala. Obrigada por cada professor, Senhor. Obrigada, Jesus, porque eu acredito. Se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor está comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, a bênção apostólica. O amor do Senhor Jesus. Amém. E a comunhão do Espírito Santo, irmão, esteja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, caros irmãos. Amém. A paz seja convosco. Nessa manhã eu também gostaria de falar do amor de Deus, esse amor, né, tão maravilhoso que Ele tem para conosco. E a passagem que eu vou ler está em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 8. Se alguém quiser ler, Romanos 5, 8. Amém? Ou não amém? Como diz o pastor Júlio. Amém ou não amém? Amém. Como diz o pastor Mateus. Estão comigo? Quebrou o gelo, né? 5, 8 vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Amém. Amor de Deus, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, né? Aquele que nós não merecíamos esse amor, mas Ele, depois que tudo que foi falado aqui, o irmão José falou sobre amor,
Giovana também falou do perfume de Cristo, né? Do amor, né? E a gente vai entender que amor é esse, né? Que amor que traz para nós, né? Sendo que nós não merecíamos esse amor, mas Ele vai lá, mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós cometemos os atos piores das nossas vidas, mesmo ainda nós não reconhecendo Cristo como nosso Salvador, quando nós estávamos lá no mundo, como nós estávamos, eu costumo dizer, cheio de carrapicho, cheio de picão, cheio de feridas, Ele vai com esse amor todo e pega o seu único e verdadeiro Filho amado e entrega numa cruz para que nós fôssemos salvos. É esse amor que eu quero falar nesta manhã, amém? Então é o amor de Deus. O título da minha mensagem é Amor Salvífico. É o amor de Deus, amém? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Então Deus, Ele provou o seu amor para conosco, tendo nos amado de tal maneira que Ele deu o único Filho dEle, entregou lá na cruz o único Filho dEle, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, livre, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, fazendo a vontade dEle, né? Por isso que Ele pega e dá o seu único Filho, porque Ele achava não, nosso Deus, Ele é amor, a essência dEle é amor. Então o nosso Deus, Ele não é assim, é uma qualidade, o amor não é uma qualidade, não, Deus, Ele é amor, Ele é amor. Ele é como se, qual a qualidade que a Maria Eugênia tem? A qualidade da Maria Eugênia é ajudar, não, Ele já é amor, é a essência de Deus, é amor, amém? Amém. Em que Cristo morreu por nós. A morte de Cristo foi o ato, né? Foi o ato da salvação, que se entregou pela humanidade, deu o seu Filho para nos salvar. Foi o plano perfeito de Deus. Ele não poupa o Filho dele, Ele não poupou, Ele deu por nós. Ele sacrifica o Filho dele lá na cruz do Calvário, para que continuasse, porque a Bíblia diz assim, que quando Ele ama o mundo de tal maneira, Ele não vai rejeitar o plano dele, porque o homem pecou lá no Éden, não, tinha que ter o sacrifício de sangue, tinha que ter o sacrifício na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, amém? Irmãos, eu estou um pouco nervosa, mas eu estou indo, amém? Que amor é esse, né? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda não tínhamos reconhecido a Cristo, nós ainda não tínhamos aceitado a Cristo, mas Ele se entrega por nós, Ele se entrega, Ele não pensa, vou falar com as minhas palavras, Ele não pensa, eu não vou morrer pela Maria Eugênia. A Maria Eugênia não merece, não. Deus amou o mundo, Deus amou todos os homens, Deus amou toda a humanidade, Deus amou a todos. Pode ser qualquer pessoa, mas para que eu chegasse até a salvação, eu tenho que crer nesse amor. O amor de Deus é para todos que creem. O amor de Deus é para todos aqueles que estão crendo. O amor de Deus é para todas as pessoas, mas para que eu receba esse amor e a salvação, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer no sacrifício de Cristo lá na cruz, eu tenho que ver que Ele foi dado, que o sangue dele foi derramado por mim na cruz, pela humanidade na cruz. Eu não posso ignorar esse sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Que Deus, Ele dá o Filho dele justo para morrer pelo injusto. Então nós temos que crer nesse amor, crer nesse Deus maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo, nosso Deus entrega o único Filho dele na cruz por nós, amém? E qual foi o propósito do sacrifício de Cristo? Esse propósito do sacrifício de Cristo foi a reconciliação de Deus com o homem. O homem e Deus, eles não estavam reconciliados e precisava se reconciliar. E Jesus, Ele foi a ponte que reconcilia Deus e o homem.
O homem afastado, o homem no pecado, o homem não tinha salvação para nós, mas Cristo morre na cruz. E quando ele morre na cruz, houve essa reconciliação entre Deus e os homens. Amém? Então houve uma esperança para nós, né? A esperança da vida eterna. Então o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele não depende de nós, nossas ações para existir. Ele é um amor incondicional. Ele não depende das nossas ações para existir o amor de Deus. Com as nossas ações ou sem as nossas ações, o amor de Deus existe. Olha que maravilhoso, é o perfume, né? É o perfume de Cristo, né? É Deus se dando o único Filho. Então isso, ele não precisa disso, né? Para que a esperança para os pecadores, a oportunidade de salvação para todos que creem em Jesus, no sacrifício dele feito lá na cruz do Calvário. Amém? Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Como nós podemos servir um Deus tão bom, né? Que Ele não olha assim para nós do jeito que nós somos. Ele se entrega, Ele se doa e Ele faz de tudo para que a humanidade se volte para Ele. Amém? Amém. Vamos concluir então. Deus é amor porque a essência dele, a base das suas ações de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Então aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o ser de Deus é amor. Olha que coisa maravilhosa, né? Também tem na Bíblia lá, né? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Então eu tenho que amar o meu irmão para eu amar cada vez mais a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Vamos dar a bênção apostólica, a glória de Deus. Vamos morrer por perto. Amém? Olha, gente, eu vou orar. Vou pedir para agradecer essa oportunidade que eu tive. Estou tremendo na base, mas eu estou agradecendo essa oportunidade. Porque eu já preguei muitas vezes na minha vida. Mas eu criei um trauma muito grande. E depois eu fiquei com medo de pregar. Mas o Senhor está me restaurando de novo, né, irmão José? Amém. E eu creio que Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui nessa igreja pela primeira vez, quando eu desci a rampa, o Senhor falou para mim, eu não sabia que eu ia participar do PQ. E o Senhor falou para mim que Ele iria me dar uma oportunidade. E que Ele iria me exaltar. Não exaltar, irmãos, ter nome no YouTube, nada disso. É que eu fui muito humilhada onde eu estava. Quando eu ia pregar, as pessoas viravam as costas e saíam. Eu estou pregando correndo aqui, mas é verdade. E o Senhor me exaltou. Só de eu pregar na quarta-feira, foi uma bênção. E hoje. Então eu acredito que o Senhor exaltou. A glória de Deus. Aleluia. Eu vou orar e vou dar bênção apostólica. Todos sentadinhos. Senhor meu Deus, eu te louvo, eu te dou graça, eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, o qual o Senhor preparou para cada um de nós, meu Deus. Senhor, o Senhor continua abençoando cada um, meu Deus. Continua capacitando cada um de nós, ó Pai, porque nós queremos, ó Pai, fazer a Tua obra, a Tua vontade. Não importa onde, Senhor, nós vamos estar, mas nós queremos, ó Pai, falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós queremos levar a Sua palavra, meu Deus, ao mundo, meu Deus, às pessoas que precisam, às pessoas que necessitam, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai abrir portas para a gente entrar em asilos, para a gente entrar em hospitais, para a gente entrar em casas de detenções. Nós queremos ir lá e falar desse Deus maravilhoso, qual o Senhor é para conosco. Senhor, eu te louvo, eu te dou graça e te agradeço também pela vida dos professores, ó Pai, que tem nos ensinado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Moisés, pode abrir o mar vermelho e ir a pregar. Eu? Bom dia, igreja. Que a paz esteja com cada um de vós. Amém? Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo
6, no versículo 9 em diante. Eu gostei muito das pregações que aqui passaram, foram muito gratificantes, eu aproveitei bastante, mas tudo isso só vai ter valor depois que eu fizer a leitura e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Aleluia. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu quero entregar em tuas mãos cada irmão, cada irmã aqui presente. Quero entregar as nossas vidas, os nossos entendimentos. Que o Senhor derrame sobre nossos ouvidos a tua unção, sobre as nossas mentes a tua unção, sobre nossos olhos a tua unção e sobre as nossas bocas a tua unção. E que venha ao nosso coração aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Usa-me, capacita-me cada vez mais da tua palavra. Por isso, eu te louvo e eu te agradeço. Em teu nome, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. O tema de hoje vai ser oração que alcança o coração do Pai. O texto está em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vamos lá então? Você que trouxe a sua Bíblia e quiser nos acompanhar. A palavra diz: portanto vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado Seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Eu citei as passagens que aqui passaram antes, e o que eu quero frisar é assim: de que me adianta ter mansidão, de que me adianta ter fé, de que me adianta falar bonito, se eu não tiver no meu coração o dom do perdão. Essa passagem, Jesus quer nos ensinar que Deus é Pai e não apenas um juiz distante. Isso significa que quando nós começamos esta oração do Pai Nosso, nós estamos exaltando a Deus. É Ele. Ele é que é o centro de tudo. E aqui deixa bem claro, Ele não é o Pai meu só. Ele é o Pai de todos nós. Então nós temos que tomar esse cuidado para não permanecer ainda nos nossos corações indícios de rancor, de mágoa, de ressentimento, ódio, inveja, porque senão não vai me adiantar nada. Senão nós vamos acabar simplesmente usando a palavra de Deus para os nossos benefícios, só para aquilo que me convém, só para aquilo que me agrada. Mas muitas das vezes eu tenho que usar a palavra de Deus até para aquilo que não me agrada. Como eu digo, por que não me agrada?
é fácil perdoar quem te ofendeu, quem te humilhou? Não é desagradável você ter que perdoar alguém? Não é? Não é triste, não é difícil? Então, se eu estou aqui pedindo perdão, se eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, então eu tenho que aprender a perdoar. E é a coisa mais difícil que tem, viu? É o perdão. Jesus nos mostra que devemos buscar a vontade de Deus acima das nossas vontades. Quando oramos, não tentamos convencer Deus dos nossos planos, mas nos rendemos aos planos dele. Muitas das vezes nós oramos ou nós pedimos a Deus querendo que os nossos planos sejam ouvidos ou nossos planos estejam acima dele. Nós temos que tomar esse cuidado, porque se eu fizer a oração, ou se eu orar, não é só o Pai Nosso não, fizer a oração diária que nós fazemos na nossa intimidade para com Deus, se eu não me atentar nesse momento, eu posso estar caindo numa armadilha contra mim mesmo. Porque eu posso acreditar que eu estou adorando, mas ao mesmo tempo eu estou me glorificando, me exaltando. É onde entra a soberba, onde entra o orgulho. E é perigoso isso aí. Então nós temos que tomar esse cuidado. A oração do Pai Nosso não é só para ser repetida, mas vivida. Ela nos ensina a adorar antes de pedir. Toda vez que você for fazer uma oração pessoal, primeiro adore. Exalta a Deus. Ó, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o importante, o Senhor é o que faz. Exalta a Deus primeiro. Aí depois você vai pedir a Deus o que realmente você precisa. Buscar a vontade de Deus, confiar na provisão diária, a perdoar e a depender da proteção divina. Então entendam que nós dependemos da proteção de Deus. Ele é que protege, é Ele que cuida. Então nós temos que nos preocupar com isso, para não cair numa armadilha e não deixar que a soberba, eu agora estou conhecendo, agora estou entendendo bem da palavra de Deus, agora eu sou mais importante. Toma cuidado sobre isso aí, para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha pecar contra Deus. Eu sempre, todo dia, eu falo para Deus: Senhor, se um dia a soberba, o orgulho estiver entrando no meu coração, me leva dessa vida, me leva dessa terra, não me deixa aqui. Porque eu não quero que entre soberba, que entre orgulho no meu coração. Porque a hora que isso chegar, isso significa que eu já estou morto espiritualmente. Então, espiritualmente eu estou morto. Então, antes disso chegar no meu coração, eu peço a Deus que Ele tire a minha vida, se isso vier no meu coração. O que eu quero dizer, irmão, que nós temos que nos preparar para ter uma oração bem tranquila, uma oração, um coração realmente de acolhedor, aquele coração que sabe amar, como aqui já se foi dito, aquele coração que sabe ter fé, como aqui já foi dito, aquele coração que sabe perdoar, como aqui está sendo dito. Mas se eu não tiver o coração para perdoar, dificilmente eu terei coração para amar. Dificilmente eu terei coração de fé. Porque tudo isso está enganjado no perdão. Tudo isso está enganjado na misericórdia de Deus. Amém? Amém. Eu quero agradecer à igreja pela rica oportunidade. E se você puder ficar sobre os seus pés, nós vamos encerrar o nosso culto neste momento. Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer
pela rica oportunidade que me deste. Quero entregar em tuas mãos, Pai, a cada irmão, a cada irmã que aqui está e aqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor entre com a tua providência na vida de cada um, na família, dê um coração novo, dê amor, dê fé, dê o dom do perdão, dê a paz para cada um de nós. Por isso, Pai, nós te louvamos por tudo. Em teu nome que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão insondável do Espírito Santo esteja com cada um de vós agora, neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Qué bom, ¿eh? Amém. Qué bom saber que Amém. alguém ama nós. Qué bom saber que além de onde nós estemos, Deus nos ama. Amém, Jesus. Bom dia, igreja. Tudo bem? A paz de Deus seja com todos nós. Amém. Amém. Certo dia eu estava dormindo e Deus me hizo refletir em algo. Eu estava numa praia muito bonita, Copacabana. Eu andava descalço e mientras eu caminhava pela areia, eu percebi que além de meus passos, tinham 2 passos mais. E eu fiquei perguntando, eu estou sozinho, não tem ninguém, quem está ao meu lado? Quando eu percebo e dou conta que era Deus estava ao meu lado, caminhando. Cierta parte da praia tinha espinho, tinha as garrafas de vidro quebradas. A pior parte da praia eu passei. Quando eu enxergo a areia, eu vejo só 2 passos. A pessoa que me estava acompanhando por o caminho bom, ela fugiu, foi embora. E eu comecei a questionar a Deus. Oh, a parte de minha vida mais difícil, você foi. Por quê? Foi quando Deus me falou, filho, esses passos que eu vejo, que você viu, não foram os passos de você, foram meus passos, porque eu carreguei em meu colo a você. E isso eu fiz por amor a você. E como puderam perceber, o meu título em esta manhã se chama Ousado Amor de Deus. E podemos verlo em João 3:16. Que según minha versão, tá lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado, Padre Santo, por um dia mais de vida, Pai. Te pido, Padre Santo, que tu tome el control de esta pregación, que yo sea instrumento para la vida de mis amigos, que tu, Padre Santo, sea el que está transmitiendo lo que usted quiera eu falar para que ellos tengan ouvido para eso. Amén, Pai. Aleluia. Hay 3 tipos de amor.
Tenemos el amor eros, o amor filio, y o amor ágape. El que yo quiero estar hablando hoy es amor ágape, que su significado es un amor incondicional, un amor voluntario y un amor sacrificado. Casualmente, a las características del amor de Dios son 4. 1. Amor incondicional, que podemos verlo en Romanos 5:8. Dios nos ama sin condición. Romanos 5:8. Mas Dios prueba a su amor para conosco en que Cristo murió por nosotros, siendo-nos ainda pecadores. Se alguém falou para você que Deus não ama você por su passado, por su pecado, eu quero falar esta manhã que é mentira. Além de o momento que você está passando em sua vida, do pecado que foi em sua vida, Deus continua e Deus ama você de tal maneira. Glória a Deus. Aleluia. Uma característica do amor de Deus é o amor de Deus é infinito. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é tão grande que ninguém pode ir por encima dele e fugir. O amor de Deus é tão profundo que ninguém pode ir por debaixo dele. O amor de Deus é tão longe que ninguém pode ir além dele. Jeremías 31:3 vai dizer: Jeremías diz que o Senhor se le apareció y le dijo: pues que con amor eterno te amé, también con amorable benignidad te atraí. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus me ama eu, ama você, ama você. Outra característica do amor de Deus é eterno. O Deus não ama você hoje e amanhã não. Ele permanece fiel a sua promessa que Ele vai estar com você e Ele vai amar a você hasta o fim do mundo. Podemos ler em Salmo 105 que fala: Senhor é bom e para sempre sua misericórdia. Outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é sacrificial. Podemos verlo em João 3:16, quando Deus dá a seu Filho por amor a eu e a você. Nós deveríamos haver estado em essa cruz, mas Deus amou tanto nós que Ele entregou seu Filho. Muitos de vocês aqui são filhos, são mãe, são tia, são avô. E com certeza, se eu pedisse a você ser querido de você para que morresse por meu pecado, para que morresse por seu pecado, com certeza ninguém iba a dar. Mas Deus sim. Deus, sem importar nada, Ele deu seu Filho. E nós amamos Deus não porque nós queremos, sino porque é um amor recíproco. Porque está escrito em 1 João 4:19, que fala: amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O amor que você sente por Deus é porque Ele já nos amou. Uma prova de que Deus nos amou está em Jeremías 1:5, que diz que Deus nos eligió desde o vientre de nossas mães. E outra prova está em Efésios 1:4, que fala: nos eligió antes de la fundación del mundo. Antes de que Ele criara o mundo, Deus já sabia que iba a amar a você e você iba a amar a eles. A frase do missionário cubano brasileiro, Otoniel Hernández, fala: o amor de Deus é a base de tudo. Se você não tem amor em seu coração, o que você faça, lamentavelmente, não vai valer a pena. Se você coloca o amor de Deus ao evangelismo, à pessoa que você vai a falar, Deus vai tratar com essa pessoa e vai ser uma vida mais para Cristo. E concluo com a seguinte frase: Deus é o único ser que ama sem ser amado. Deus ama você sem importar se você ama a Deus ou não. Deus te sacou
de tu desierto, Dios sacó você de o pecado, dio las ferramentas para que você saliese de él por amor. Ele me ama, Ele me amou. Meu irmão, esta mañana você pueda lembrar y que nunca esqueça que Deus ama você. Deus ama a você com um amor tão grande que em um momento mais difícil de sua vida, entre o nervo, entre a primeira prova, a dificuldade, Deus vai estar com você, Deus vai carregar a você em seu colo e vai dizer, filho, você não está sozinho. Em a pior etapa de sua vida, Deus vai carregar a você e vai dizer, deixa, eu vou caminhar por você. Você só acredite. A prova de hoje não é uma dificuldade, sino um processo para que Deus está moldeando você para algum propósito muito maior. Eu quero que feche os olhos, vamos orar. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Padre Santo, por cada irmão, cada família, cada igreja aqui representada, Pai. Obrigado. Te pido, Padre Santo, que tu nos abençoe, Pai. E se por algum momento, alguma razão, a nossa mente vem a palavra de alguém, que em algum momento vem alguém a falar, ou nós mesmos falando, Deus não nos ama, que tu nos lembre, que tu palavra diz em João 3,16, que você me amou de tal maneira que deu o mais precioso, su Filho unigênito, por amor. Ele nos ama, irmão. Não tenham dúvida disso. Ele nos ama muito, muito, muito. Ele escolheu você muito antes da fundação do mundo. Ele escolheu você estando no vientre. Você ainda não tinha nem noção de vida e Deus nos amou a nós. Quero terminar. Que a graça do Senhor Jesucristo e o amor de Deus Amém. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja fala. Amém. Muito obrigado. Melhor do que recomenda. Eu quero parabenizar cada um de vocês pela atitude, pela disposição e a preparação que vocês tiveram. Né? Espero que tenha sido de boa ajuda para vocês, né? Para cada um de vocês. Só quero fazer uma pequena correção aqui para todos aqui. Alguns se destacaram, né? Porque já tem o costume de estar pregando, outros tiveram dificuldade. Nossa irmã Eliana, olha, quero dizer uma coisa para a senhora, sabe quando a gente não vence? Quando o medo é maior do que a vontade de vencer. Então coloca primeiro a vontade de vencer na frente do que o medo. Tá? A senhora está indo muito bem, vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, não desista. Continue, porque Deus que escolheu você, não foi nós que escolhemos. Amém? A nossa pastora aqui também disse que as pessoas viravam as costas para ela quando pregava. Ou dificuldade, não? A pessoa virar as costas quando a gente está pregando. Mas Deus não virou. Deus não virou as costas. Deus esteve sempre presente, o Espírito Santo esteve sempre presente, porque Ele chega primeiro no lugar onde você vai. Porque Ele sabe como que Ele vai te usar. Continue. Esqueça aquelas pessoas, que Ele é passado. Passado foi jogado no mar do esquecimento. Tá? Deus está levantando uma nova mulher, uma nova Maria, que vai gerar um novo filho de Deus para abençoar as vidas.